Desculpa ter demorado um pouco, eu estou com a garganta pegando um pouco. Aí precisava de uma aguinha. Mas vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre dons. Eu imagino que todos estão muito felizes, porque hoje está meio friozinho. Ontem o Brasil jogou e empatamos. Mas vamos continuar, ainda tem muitos jogos pela frente, vamos continuar torcendo e esperando que tudo aconteça de forma boa, né? Quem sabe vem o Hexa aí, faz tempo que a gente não vê não grita, somos campeões. 24 anos. É uma geração aí que já passou e não viu o Brasil ser campeão. Mas vamos lá, conversar hoje sobre dons do Espírito. Acho que duas semanas atrás eu estive aqui com os irmãos e a gente falou sobre o fruto do Espírito Santo. Não sei se os irmãos estavam aqui. E eu falei assim, eu gostaria muito de dar aula sobre dons. Aí o pastor me mandou mensagem, Jonatas, você pode dar aula? Eu falei, posso. Eu falei, qual é o tema? Eu pastor, sobre dons. Eu falei, irmãos, eu gosto dos dons do Espírito Santo. É muito bom quando você começa a estudar, você começa a ver como é que Deus trabalha na igreja, ainda mais com essa questão de dons, é muito bom. É que não dá tempo, mas se um dia tivermos tempo, umas 2 horas aí, porque é bem comprido, nós podemos fazer um teste de dons. É uma coisa de 70 e poucas perguntas, aí você vai assinando as suas respostas, depois você tem que calcular, é um negócio bem matemático, mas é muito legal. E ao final você sabe, puxa, eu tenho esse dom aqui, eu não sabia, tenho isso, e como é que a gente consegue lidar com isso tudo? E a gente vai ver aí um pouquinho. Bom, dons do Espírito Santo. Vou olhar para trás para ele aqui. O que vem à sua mente quando você ouve falar disso? Dom espiritual. O que vem à sua mente? Primeira coisa, não tem erro. Quando vem à minha mente dom, uma capacidade dada por Deus para executar algo com excelência. Alguém mais? Dom. Eu tenho um dom estou tímido, não vou falar, esse é meu dom. Irmãos, eu sou tímido. Quando apareceu o meu rosto no telão uma vez, 2 vezes, eu já começo quase assim, meu Deus. Estou aparecendo muito ali. Mas, dons do Espírito Santo, os dons do Espírito, é a manifestação do Espírito, que é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O que o Senhor nos dá é para a glorificação do seu nome e a edificação da sua casa, da sua igreja. Então, os dons do Espírito Santo é essa capacitação que o Senhor deu para nós servirmos e para nós cumprirmos a missão nessa terra. E o que é um dom espiritual? Bom, você acha que leu o meu slide? Já sabe. Dom espiritual é uma capacitação concedida pelo Espírito Santo ao crente para servir a Deus, edificar a igreja e cumprir a missão. Essa palavra dom, ela vem do grego carismas. Então, a questão dos carismáticos, né? A questão é um presente que Deus dá. É uma graça concedida a nós. Romanos 12, temos dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Então, um dom é algo que foi dado como um presente a nós. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos alguns dons, e a gente vai conversar disso mais para frente. Mas é esse presente que Deus nos deu para servir, para edificar e para cumprir a missão nessa terra. E aí nós temos uma diferença, né? Porque nós temos alguma questão, será que a questão de a pessoa, eu sei cantar muito bem, eu sei tocar, eu sei correr, eu sei fazer várias coisas. Porque tem a questão do talento natural e do dom. E é justamente isso que eu quero falar, sobre a diferença do talento natural e do dom espiritual. Bom, o talento natural é algo presente na criação, um nascimento. Você nasceu, você recebeu um presente ali de Deus, com as suas capacidades. Alguns que parecem ser borracha, né? A pessoa se contorce toda lá no circo. Outros que cantam muito bem, tocam vários instrumentos. Isso tudo é um talento natural que Deus deu. Ele serve não para a edificação do corpo ou nada disso. Ele pode ser até habilidades que a pessoa se desenvolveu ao longo da sua vida, mas é para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Então, alguém que fala muito bem, alguém que tem um talento para fazer
arte, alguém que tem um talento para se comunicar. Isso são talentos que o Senhor dá. Habilidade natural e às vezes que também podemos conquistar ao longo do tempo. Às vezes tem gente que não sabia, mas é um bom patinador. Ela só descobriu que era um bom patinador porque foi patinar. Descobriu que sabia correr muito bem porque foi correr. Descobriu que sabia fazer qualquer coisa porque foi fazer e se empenhou em fazer aquilo. Então isso é um talento natural que o Senhor nos dá. Agora, dom não. Dom é uma coisa específica. Ela é concedida pelo Espírito Santo. O dom é concedido pelo Espírito Santo no nosso novo nascimento. O dom é dado exclusivamente àqueles que pertencem a Cristo. E o propósito, como eu disse, é a edificação da igreja. É a edificação da igreja e da obra de Deus. Esses dons que o Senhor dá é somente para os salvos. Esse é um ponto. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, né? No seu dia do seu novo nascimento. Mas naquele momento você recebeu, além do Espírito Santo, você recebeu alguns dons. Ou 1, ou 10. Mas saiba que todo cristão tem pelo menos um dom. Recebeu pelo menos alguma coisa do Espírito Santo. Recebeu alguma coisa de Deus. Como eu disse, quem recebe esses presentes, esses dons, são os crentes. Os dons são dados àqueles que pertencem a Cristo. O batismo no Espírito Santo ocorre na conversão, não é uma experiência posterior, como alguns dizem, né? Então tem aquela ideia de que eu aceitei Jesus, eu tive um batismo, e depois eu vou ser batizado novamente pelo Espírito Santo e vou ter aí o poder do Espírito Santo, né? Vem a ideia também do falar em línguas, que é um dom que acontece, não é um dom que cessou e a gente já vai falar sobre isso. Mas não existe vários batismos no Espírito, existe um só. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo começou a habitar em nós, ele agora é selado em nós, e ele testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a partir daí, o Espírito Santo, como eu coloquei aí, é ele quem distribui, é ele quem escolhe a distribuição de forma soberana. Jesus também dá esses dons, concede esses dons à igreja. 1 Coríntios 12, distribuiu individualmente da forma que lhe apraz, ou da forma que lhe agrada, do que ele imagina ser melhor. Em Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para mestres. Então, o Espírito Santo de Deus é quem concede esse dom para o cristão, segundo a sua vontade, segundo o que ele acha melhor naquele tempo. E às vezes, a questão do dom, nem sempre nós vamos, que a gente pensa assim, eu tenho um dom e eu vou ficar com ele a vida inteira. Às vezes não. Tem vezes que o dom acontece em nenhum momento. Já viu quando você, não sei se você já ouviu, pessoas falando, eu fui orar por uma pessoa e naquele momento a pessoa foi curada, ou se você já teve essa experiência. Se você não teve, é maravilhoso. Às vezes a pessoa está lá com dor, aconteceu alguma coisa, você vai lá, coloca a mão e começa a orar. Pede direção do Espírito Santo de Deus e ora e aquela pessoa é curada. Um dom concedido pelo Senhor, de cura através da oração. E às vezes a pessoa vai orar de novo porque está com dor de cabeça e não acontece nada. São momentos, às vezes o dom ele é concedido segundo a vontade do Espírito Santo para a edificação da casa de Deus. Esse é o ponto. É isso que nós precisamos saber de primordial sobre dons. Não que nós vamos ser sempre aquele que cura, porque isso acontece muito. Aí você vê aquelas pessoas que eu curo, eu oro, eu tenho a oração poderosa da cura. A outros têm a oração poderosa do dinheiro. E aí, irmãos, aí é só ladeira abaixo. Aí são pessoas que se usam do que é uma verdade para prender pessoas em uma mentira. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. E para que serve, como eu já disse, os dons servem para glorificar a Deus. Acho que... Deixa eu ver aqui. Jerônimo, acho que não está indo. Tá. Os dons servem para... Aí, valeu. Os dons servem para glorificar a Deus, edificar a igreja e cumprir a missão. Se um dom chama mais atenção para a pessoa que o exerce do que para Cristo, o que isso nos indica?
O dom serve para a glorificação, o dom serve para a edificação e serve para cumprir a missão. E quando a pessoa ela está, olha só o meu dom, como ele é grande, olha o que Deus me deu, olha o meu presente. Quando isso começa a se tornar algo maior do que o Criador, maior do que aquele que deu, nós temos um problema muito grande. Irmãos, isso acontece, infelizmente até conosco, que somos pessoas sérias, lemos a Bíblia, nos entregamos ao Senhor, mas às vezes a vaidade do nosso coração de querer ser visto, de querer ser lembrado. Olha como aquela pessoa faz tal coisa, ensina muito bem, fala muito bem. E aí a pessoa ela começa eu falo muito bem. Olha como eu ensino muito bem. E aí o que era para glorificação e edificação acaba se tornando algo para a adoração própria. Isso é muito, muito ruim. E o que não é o dom? Não é dom. Dá para ler? Dá. Muito grande ali, para mim é pequenininho. Muito grande aqui, ó. O que não é dom? Bom, não é cargo. Pastor, diácono, professor, são funções que o Senhor deu. São chamados. O dom é a capacitação para exercer essa função. Então, uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para servir, outros, uma lista de dons enormes. Nada disso, nada do que nós fazemos, o professor da IBD é um chamado que Deus deu, o pastor, o missionário, o evangelista, são chamados que o Senhor traz, que o Senhor dá a cada um de nós. Você tem um chamado, você sabia disso? Você tem um chamado para fazer alguma coisa. Eu não sei o que é, aí vai do seu joelho com o seu Senhor. Fala, Senhor, qual é o meu chamado aqui nessa terra? Para o que o Senhor me chamou, eu quero cumprir a missão aqui. E aí o Senhor lhe dá dons, capacitando você a cumprir esse chamado. Então, nem todo mestre é pastor, nem todo evangelista é mestre. Então, nós temos alguns dons que o Senhor dá para capacitar, para nos capacitar ao longo dessa jornada. Também o dom não é um sinal de superioridade espiritual. E aqui é um problema, né? Então, quando você percebe, eu tenho um dom assim, eu tenho um dom assado, eu sei fazer tal coisa, eu percebo que Deus me deu isso. Aí a pessoa começa a se imaginar mais madura espiritual. Irmãos, eu já ouvi pregações de homens que diziam assim, o problema nosso é que a gente não aceitou Jesus. Irmãos tão simples, que nem conseguiam ler a Bíblia, mas o que esses homens falavam, aqueciam o nosso coração de uma forma extraordinária. Então, falar bem, ter dons, ser bem visto, não quer dizer nada sobre maturidade espiritual. Como nós tentei resumir pela manhã, a maturidade espiritual, quanto mais próximo nos aproximamos de Jesus, mais pequenininhos nós entendemos que somos. E isso é para sempre, até o dia da vinda de Cristo, ou até o dia que o Senhor Jesus nos levar. Então não é para mostrar que nós somos superiores, que nós somos melhores. Você está chegando agora na igreja, tenha calma aí, porque eu já passei por muita coisa. Não, calma, vem aqui, vem para perto. Tinha um pastor, Russell Shedd, não sei se os irmãos já ouviram falar no pastor Russell Shedd. Era um senhorzinho. Eu não conhecia. Meus professores da faculdade, amigos que eu tive mais velhos, eles falaram, que homem de uma simplicidade. Ele era considerado um dos maiores pastores batistas aqui do Brasil, desse São Paulo, desse Brasil. Escreveu alguns livros e tal. Mas todos os que eu conheci falavam dele como alguém simples. O meu sogro, que é meu pastor lá no Guarujá, ele falou assim que um dia ele chegando a uma conferência, vários nomes de pessoas famosas iriam pregar nessa conferência, e tinha um missionário angolano que veio para pregar aqui na conferência. Nas conferências dos pastores mais famosos, o que você acha? Como estava o auditório? Cheio, lotado. E quando foi o pastor angolano, quase ninguém o conhecia, o auditório um pouco mais vazio, o pessoal foi comer, estavam com fome. Meu sogro disse que entrou para sentar lá também, ouvir a mensagem, e estava o Russell Shedd na cadeira do meio, com uma caderneta, anotando.
um dos maiores pastores, um dos maiores homens de Deus que outras pessoas conheceram, não tive esse prazer, mas disseram que era um homem simples, humilde. E é isso que deve gerar em nós. Não é o dom, o chamado que Deus nos dá, não deve gerar essa superioridade, eu sou melhor, eu sou maior. Nenhum dom torna o crente melhor que o outro. Não são um poder mágico, né? Muitos pensam que o dom é um poder mágico. Olha o que eu sei fazer, pum, aí nasce assim uma bola de fogo na mão. Não é nada disso. Não são habilidades sobrenaturais que a pessoa controla como quer e quando quiser. Como e quando quiser. Como eu disse, é tudo para edificação da casa de Deus. É isso. Não tem algo mágico, não tem algo místico, porque às vezes a gente pensa que o dom é algo místico, né? Ah, olha só o que eu tenho, é algo sobrenatural. E aí, meus irmãos, não é nada disso. Tenha humildade, tenha um coração que busca o Senhor. Não é também algo restrito ao templo, né? Os dons não são usados somente na igreja, é na casa, no trabalho, na faculdade, na evangelização. Não é algo que acontece somente aqui, nas quatro paredes. É algo que acontece no mundo, como eu disse, é para a edificação da igreja. E não é algo que acontece, irmão, só meio aqui, no meio nosso, né, dos batistas. Você pode estar com seus irmãos da Assembleia, da Presbiteriana, e estar lá, e naquele momento o Senhor usar a sua vida, um dom, e a gente já vai ver uma lista grande de dons, e você ali edificar aquele local. Não sei se você já teve essa experiência de estar em um local, irmãos que você nunca viu, pessoas que são cristãs também, e você está ali, você é cristão, e você começa a conversar, e daqui a pouco aquela conversa evolui, e você está edificando a vida do outro está edificando a sua vida, é exatamente isso. É exatamente isso. Edificação da casa do Senhor. Aí você vai embora, nunca vê essa pessoa, mas eu sei que é o irmão em Cristo Jesus, essa pessoa vai embora e fala assim, fui edificado hoje nesse dia. Aí ela vai cheia do Espírito Santo, falando, olha, vamos pregar o Evangelho, vamos evangelizar, eu estava passando por uma situação, mas o Senhor falou comigo através da vida de uma pessoa que eu nem conhecia. Exatamente isso. São coisas simples, do dia a dia. Que, como eu disse, quando a gente pensa no dom do Espírito Santo, nas obras, no chamado que o Senhor nos deu, parece que é uma coisa grandiosa. Nós temos essa cabeça, às vezes tem que ter fogo de artifício, iluminação. Mas às vezes é no simples, no dia a dia, na conversa, no olhar no olho. É aí que o Senhor está nos usando, no serviço. E no final não é uma garantia de maturidade espiritual, como eu disse. Não é para dizer que nós somos superiores, mas ter dom também não é uma garantia de que nós temos maturidade espiritual. A igreja de Corinto deu muito problema para Paulo. Não sei se você já leu. Coríntios, na verdade, a gente fala a primeira carta e a segunda carta de Coríntios, mas na verdade são 3 cartas. E mais algumas que ele escreveu, mas possivelmente nessas 2 cartas, a primeira carta, a segunda carta, provavelmente está a segunda e a terceira carta de Paulo. Paulo escreveu muitas cartas, não é só as que a gente tem. E muitas dessas cartas ele escreveu para Coríntios, porque Coríntios dava um problema muito grande para Paulo. Nós lemos às vezes a ceia do Senhor, está lá em Coríntios 12, né? A gente fala, o texto da ceia, repartindo o pão, Coríntios 12. Mas o que Paulo está falando ali naquele contexto, ele estava dando bronca nos corintianos. Era assim que ele falava. Eram os corintianos, Paulo estava dando bronca neles. Falando, olha, vocês estão comendo a ceia e bebendo, fazendo a ceia, e vocês não estão nem esperando os seus irmãos. E aí Paulo continua ali o seu sermão. Mas no começo da carta, Paulo fala, vocês são uma igreja que tem muitos dons, que servem, que pregam, que enviam pastores, que são mestres, mas vocês são imaturos na fé. Olha que interessante. Porque a gente acha também que o dom é só concedido para a pessoa que é madura, já passou para ser por uma escola de teologia, estudei muitos anos e agora eu vou receber muitos dons. Não. O Senhor concede dons assim que a gente se converte. Você tem pelo menos um dom. Eu não sei qual é, como eu disse. Mas fica aí um exercício para a semana. Então os dons não são isso. Não é garantia de maturidade, não é superioridade, não é nada. E aí nós vamos à lista de dons. Nós temos 4 textos na Bíblia, onde nós temos uma lista grandiosa de dons, que é Romanos 12, Coríntios 12, botei Coríntios 2 vezes, né? Romanos 12, Coríntios 12, Efésios e 1 Pedro. É que 1 Pedro, ele faz um resumo dos dons.
Ele diz, em Pedro lá, 1 Pedro 4, 10 a 11, ele diz que existe os dons de falar e os dons de servir. Então nós temos uma lista aí. Romanos 12, ele traz a lista de profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição. Está vendo aí, ó? Você não sabia, mas existe um dom chamado dom da contribuição. Quem quer ter esse dom no nome de Jesus? Amém? Vamos ter o dom da contribuição. Porque nós queremos o dom, às vezes, de mestre, quero falar, mas está lá. São pessoas que dão, que nem vê, que nem sentem. Porque ele está servindo no reino. Ele vem aqui, ó. Tum. Ah, tem um missionário, vem cá. Tum. É pessoas que não têm problema com isso. E é muito bom. Liderança, misericórdia. Aí temos outra lista de dons ali, 1 Coríntios, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação, apóstolos, profetas, mestres, milagres, curas, socorro e governos e línguas. Então Paulo está falando isso aí tudo aí numa lista de dons. Só para a gente deixar claro aqui, esse dom de línguas que a gente às vezes fica meio, nos separa, às vezes, línguas, não sei o que, aquela coisa toda, existe e está aí. Paulo coloca, só que ele deixa uma listinha depois de como exercer esses dons de línguas. Então a ideia de, se você fala em línguas, você precisa saber interpretar também o que está sendo falado. E Paulo depois diz, eu agradeço a Deus, eu dou glória a Deus, porque eu falo línguas, tanto quanto vocês, é o que Paulo está falando para Coríntios. Ele fala, mesmo assim eu prefiro profetizar. E o que é profetizar aqui nessa linguagem que Paulo está trazendo? Profetizar é pregar o evangelho. Não é fazer uma nova profecia, olha, eis que te digo, aquela coisa toda. O que Paulo está dizendo aqui é, falem de Jesus. Tanto é quando ele diz, eu prefiro profetizar, porque as pessoas, ao versículo abaixo ele diz, porque as pessoas ouvindo e entendendo o evangelho, entendendo os seus pecados, eles venham a se converter. Então, se eles ouvirem numa língua que eles não entendem, como é que eles virão a se converter? Então ele está falando. Falar mais sobre idiomas, né? Idiomas. Aí a gente tem uma outra questão de dom de línguas. Seria uma língua do Espírito Santo, uma língua nova, seriam idiomas. Ao que tudo indica, quando a gente olha lá para Atos 2, seria línguas inteligíveis. Então, línguas que nós entendemos. Tanto é que quando as pessoas começam ali a falar, eles falam assim, eles estão falando na nossa língua materna, como os medos, os persas, homens que nem conheciam aquela língua, estão falando no aramaico, no hebraico, como é que eles estão falando dessas línguas? Então, basicamente isso. E também o dom de línguas, já que chegamos nesse assunto, o dom de língua eu sei que é uma coisa que se a gente vai. Ele é manifesto de várias formas. Por exemplo, tinha um pastor, já faleceu, era um senhorzinho, pensa um senhorzinho de 90 anos que não parava. O homem estava em missões, estava visitando, aquele senhorzinho baixinho e ia, pastor Milton. E um dia ele foi receber pessoas de outro país. Eu não estou lembrado do país que era, mas ele foi receber de outro país. E ele é um senhorzinho simples. Não sabia falar outras línguas além da dele, português. E vamos lá. E ele um dia foi lá, foi conversar com esses irmãos que estavam chegando, pessoas que ainda não eram convertidas também, que vieram visitar o Brasil. E ele começou a conversar com esses irmãos. E ele começou a conversar, e conversou, e falou de Jesus, e as pessoas se converteram e foram embora. Em nome de Jesus, e foram embora. E alguém olhou para ele e falou assim, pastor, acho que era espanhol. Pastor, o senhor sabe falar espanhol, era inglês? Sabe? Não, eu não sei falar nada disso. Mas o senhor estava falando espanhol com eles, pastor. Então, está vendo como o Senhor nos usa? De várias formas. Às vezes até entender o que o outro está falando. Interpretação do que está sendo falado. Então é basicamente assim que funciona. Dentro da igreja, geralmente nós não falamos porque há uma instrução que Paulo deixa. Poderia ser falado? Com certeza. Se alguém levantasse ali e falasse alguma coisa, só que ao mesmo tempo que ele falasse, alguém teria que interpretar, ou ele mesmo interpretar o que está falando. Então aí você lê lá depois, tem umas regrinhas para justamente não virar bagunça, que é o que estava acontecendo lá em Coríntios. Estava uma bagunça, cada um fazia o que queria. E Paulo está falando, parem, observem. Então, dons de línguas, de interpretação, de profecia, que é pregar o evangelho. Apóstolos não existem mais. Se o apóstolo, existe umas regrinhas para você ser apóstolo, uma delas era ver Jesus. Ninguém viu Jesus aqui ainda, né, irmãos? Porque o dia que vê Jesus, Senhor, cheguei.
Mas os apóstolos, eles tinham a regrinha principal era ver Jesus e o que Jesus fez. Paulo, ele diz que ele era um apóstolo de Cristo, e nós queremos o último apóstolo, porque ele fala que o apostolado dele ele recebeu do próprio Cristo. Ele aprendeu de Cristo tudo o que ele tinha para ensinar. Quando a gente olha para a vida de Paulo também, a gente imagina que ele estava saindo de Jerusalém, estava no caminho de Damasco para ir prender cristãos, aí a luz vem, ele fica cego, depois vai falar com Barnabé, e ali ele é salvo, ele aprende umas coisas, volta para Jerusalém, e ele começa a pregar o evangelho. Geralmente é essa linha do tempo que a gente tem na cabeça. Só que nesse meio tempo, de Paulo ir, voltar, e depois ir pregar o evangelho, se passaram, nesse tempo que ele sai de Jerusalém até ele começar a pregar, se passaram 10 anos. Em 10 anos ele continuou estudando, aprendendo com Barnabé e outros, e aprendendo seu apostolado de Cristo. O último dos apóstolos. Então, se você vê alguém se intitulando apóstolo, tome cuidado. Que aí depois é o apóstolo, depois vão aumentando, aí complica. Bispos, ok, a Bíblia fala sobre isso, bispos são pastores, assim como os presbíteros, a gente pode conversar sobre isso um outro dia. Então, basicamente é isso. Nós temos ali os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores. Então, veja que são dons que o Senhor dá para cada um, segundo a sua vontade. Os apóstolos, lá, como eu disse, em 1 Pedro, Paulo ele resume todos os dons em duas categorias. Então, aqueles que falam, então conversam, pregam o evangelho, ensinam, exortam, e aqueles que servem com misericórdia, com governo, com milagres, curas e por aí vai. Então, essa é uma lista mais ou menos dos dons que está acontecendo que Paulo traz. E aí eu deixei aí, explicando basicamente os principais dons, o que fazem. O ensino, capacidade de explicar a palavra de Deus com clareza e profundidade. Misericórdia, sensibilidade, prática e compaixão para cuidar dos necessitados e sofredores. Então, não sei se você já viu aquelas pessoas que vêm assim conversar com você e a pessoa parece estar sentindo o que você está sentindo. E ela chora com você, ela se alegra com você, ela tem aquele sentimento mais aflorado ali. Um dom de misericórdia, uma sensibilidade que o Senhor dá nisso. Exortação, capacidade de encorajar, consolar e aconselhar pessoas em momentos de necessidade. Serviço, disposição e alegria para ajudar nas tarefas práticas e nos bastidores. Já viu que as pessoas são felizes? Eu não quero estar na frente. O meu serviço, o que eu gosto de fazer é ficar servindo. Teve um rapaz que eu conheci, e toda vez que a gente ia fazer um congresso, ele não queria ir lá para frente, ele tinha vergonha. Ele falou, não, pastor, eu não quero ficar aqui, eu gosto de ficar lá atrás. Sabe o que eu posso fazer? Me dá o nome do pastor que vai chegar, não se preocupa. Ele vai ter comida, ele vai ter um lugar para ficar, ele vai ter gente para conversar, ele vai ter um lugar, se tiver calor, vai ter um lugar climatizado, ele vai ter água, ele vai ter tudo que ele precisar. Deixa que eu sirvo. Então, o que ele fazia? Ele não ficava na frente, como muitos, às vezes no próprio quando ele vai fazer um congresso, querendo ou não, cantar, pregar, aquela coisa toda, apresentar pessoas. Ele cuidava da chegada dos pastores e das bandas convidadas, das equipes convidadas. E era isso que ele fazia. Isso é maravilhoso. Pessoas que servem sem querer os louros, sem querer a aprovação, sem querer ser visto. Ensino, exortação, liderança, também capacidade de conduzir pessoas e administrar projetos visando o reino, evangelismo, facilidade natural e eficácia para comunicar o evangelho aos não crentes, contribuição, generosidade acima da média e disposição para investir recursos na obra de Deus. E o pastoreio, capacidade e amor pelo cuidado espiritual, discipulado e proteção das pessoas. Então você vê, evangelismo, às vezes tem gente que tem muita facilidade de evangelizar. Chega ali numa conversa, a pessoa diz, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Teve não sei se era um pastor, mas alguém que foi numa conversa com Bial, uma coisa assim. E ele foi lá, era um homem cristão. Ele começou a conversar. De 15 minutos, sei lá, tempo de conversa, eu sei que de todos os minutinhos que ele passou com Bial, 90% do tempo foi falando de Jesus Cristo. De uma forma simples, de uma forma leve, que as pessoas que nem estavam sentindo que estavam sendo evangelizadas. E é isso, capacidade que Deus dá, um dom a mais ali, como eu disse, contribuição, pastoreio e liderança. Então são algumas coisas que esses dons trazem.
E aí a pergunta é, os dons continuam hoje? Então nós temos duas visões. Nós temos a nossa visão batista, né, adotada, que sim, os dons continuam sendo concedidos pelo Espírito Santo, como a gente vê em Romanos 12, Coríntios 12, Pedro, Efésios. Nós não encontramos algo do Novo Testamento dizendo que os dons cessaram. E existe uma outra visão, não sei se você sabia, tem cristãos que acreditam que os dons cessaram. Que os dons os dons foram dados à igreja na época dos apóstolos para a expansão do evangelho. Então, quando o evangelho expandiu, os dons acabaram. E aí continua só a pregação do evangelho. Mas precisamos ter um equilíbrio bíblico, evitarmos os extremos, nem aquele cessacionismo, que é como se chama, né, rígido, que nega toda a ação total dos dons, nem os exageros pentecostais que geram uma desordem. Então, eu preciso ter todos os dons, aquela coisa toda, que mostra algum nível de maturidade do cristão. Em alguma escala, há uma escala que fala que alguns dons sim cessaram. Como eu disse, o do apostolado é um que foi chamado para aquele tempo, nos apóstolos 12, e depois Paulo, e depois cessou. Então, hoje o que seria um apóstolo? Seria um missionário, seria um plantador de igreja. Se a pessoa fala assim, eu sou apóstolo, então ela é alguém que planta igrejas. Aí não teria problema. Mas o problema é que nós pensamos que o apóstolo é algo elevadíssimo, mas não é. Então tem aí o tripé do equilíbrio. Então, submissão absoluta às escrituras, a ordem no culto e foco na edificação da igreja. Então, leia a Bíblia, irmãos. Quando o pastor estiver pregando, qualquer pessoa, isso é comigo também, qualquer pastor, esteja com a Bíblia aberta. Porque nós estamos lendo, estou explicando, esteja com a sua Bíblia ali, seja no celular, seja na sua Bíblia. O ideal é que você faça algumas anotações, mas esteja acompanhando, para que você não caia. Poxa, o pastor está falando isso, mas o texto não está falando isso, o texto está falando uma outra coisa. O próprio texto se explica. Então esteja ali observando, submissão às escrituras. Nós como batistas temos muito isso, submissão à Bíblia. Ouça, veja, leia. E aí, eu ia falar para a gente terminar, mas eu tenho muitos slides ainda. Mas como descobriu, eu vou tentar ser mais rápido. Coração? Ok, então no tempo. Então, como eu disse, é um tema que eu gosto muito, e deixar a gente fala bastante. Irmãos, alguém tem uma pergunta? Porque eu vou conversando, vou falando, mas se tiverem pergunta, pode levantar a mão e falar, não tem problema não, tá bom? Isso é uma escola bíblica dominical. Pode perguntar. Então, como descobrir os nossos dons? Como descobrir o dom que Deus me deu? Bom, é orando. Senhor, como o Senhor deseja me usar? Estou aqui, meu coração está disposto, como é que o Senhor deseja me usar? Servindo. Os dons não aparecem no vácuo, eles se revelam no serviço ativo. Quer saber para que Deus te chamou? Quer saber o seu dom? Trabalhe, sirva ao Senhor. Ouvi na igreja, muitas vezes os irmãos vão identificar, puxa, você é bom nisso, eu acho que o seu dom é esse. Então, ouça, observando seus frutos, onde você está, o que você está fazendo, quais são os frutos que isso tem dado, e experimentando. Quem nunca serve em diversos ministérios, dificilmente descobre. Sirva. Uma fala, eu já falei aqui há 2 meses atrás, quando eu vim, é que o cristão ele foi criado para servir. Se o cristão não serve, ele nem serve para ser cristão. Porque nós somos salvos para isso, para servir os outros. Então sirva aqui na igreja. Vou servir um pouco no ministério infantil, vou servir um pouco nos jovens. O que está precisando? Irmão, a igreja aqui, eu estou achando maravilhoso, uma igreja grande. Eu conheci pessoas com coração que estão ali buscando servir ao Senhor. Mas por mais que seja uma igreja grande, com muitos líderes, com muitas pessoas, ainda tem coisa para fazer. Não pense que, já estamos bem. Ainda tem coisa. O Senhor Jesus mesmo diz, a seara é grande, faltam os trabalhadores. Então sirva em diversos locais. E assim você vai encontrando aí o que Deus chamou. Mas, para você entender de forma melhor, complete a frase a seguir aí no seu coração. Você pode até escrever, pensar. Eu sinto mais alegria quando? Você sente mais alegria quando ensina pessoas? Quando ajuda nos bastidores? Quando lidera equipes? Quando evangeliza? Quando aconselha? Quando cuida?
quando organiza projetos, em qual dessas atividades você percebe que Deus mais o usa para abençoar os outros? Olha aí, 10 segundinhos. Você se sente mais alegre quando faz o que aí dessa lista? Tem muita coisa, gente. Dons, são muitos dons. Tem uns que a gente acredita, tem uns hoje se manifestando, isso é, quando você vai estudando, vai vendo algumas nuances da escrita grega, aí você vê algumas palavras e tal, alguns hoje que a gente identifica de outra forma. Então, não era só serviço, mas também administração. Pessoas que administram muito bem, conseguem administrar o tempo, administrar, isso é um dom que Deus dá. Então, com que você se sente mais feliz quando você para e lê um pouquinho dos dons? Olha, acho que Deus tem me usado para essa área. Então, sirva, continue aprendendo e buscando os melhores dons, tá? Então, eu falei aqui agora há pouco que o Senhor que dá, é o Senhor quem capacita. Mas como fica aquele texto que Paulo diz para buscarmos os melhores dons? Então, tá aí. Portanto, Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, portanto, procurai com zelo os melhores dons. O que significa isso? Bom, Paulo não está incentivando a igreja, não está incentivando a uma inveja espiritual ou uma disputa por status. A orientação é desejar buscar os dons que sejam mais úteis para a edificação na igreja naquele momento específico. O que Paulo está falando, essa questão de buscar os dons, não é assim, eu quero dom de cura, eu quero dom de cura, eu quero dom de mestre. Não é isso que Paulo está dizendo, eu estou servindo nesse momento aqui. Igreja Batista Memorial de Jundiaí. Espírito Santo de Deus, quais os dons que eu posso ter que vai servir e vai edificar essa igreja? Porque aqui, às vezes, a cura não tem sentido para o Senhor nesse momento em edificação. Às vezes, talvez, a de ser mestre não tem sentido, às vezes, para o Espírito Santo, para edificar essa igreja. O que Paulo está falando é, busca o Senhor com zelo, com cuidado, e fala, Senhor, eu estou aqui, estou servindo hoje aqui, daqui a alguns anos eu vou estar talvez em outro local. Eu fui chamado, vou evangelizar, eu vou ser missionário em tal campo. Aí lá são outras coisas, são outros presentes que Deus vai te dar para servir lá. Mas aqui, Senhor, como é que o Senhor quer me usar aqui? Quais são os dons que o Senhor tem para mim, para eu usar aqui nesse tempo, para edificar a sua casa? Como eu disse um pouco na pregação, a caminhada cristã, desde o dia que nós nos convertemos até o final das nossas vidas, ela não é uma caminhada sozinha. Nós somos salvos para servir, mas para servir uns aos outros. E aí Deus nos dá dons, dá esses presentes para servir de forma melhor, para edificar e para trazer para perto. Então, Senhor, conceda-me os dons necessários para servir melhor o teu povo e atender as necessidades da nossa congregação, da nossa igreja. E aí, chegando na nossa conclusão e verdades finais. Bom, principais aprendizados de hoje. Todo crente possui pelo menos um dom. Você tem um dom. Qual é o seu dom? Você sabe? Amém. Os dons são dados soberanamente pelo Espírito Santo. O propósito exclusivo dos dons é servir e edificar a casa de Deus. E nenhum dom torna o irmão superior ao outro. Porque o Evangelho, na verdade, ele nos torna inferior. Ele nos torna servo. Você imagina, quando eu falei ali um pouco da kenosis de Cristo, ele era o Deus de tudo, ele comandava tudo, era tudo dele. E aí quando Paulo fala que ele teve essa kenosis, que ele... a kenosis é esse esvaziamento. Cristo era Deus, então ele era dono de tudo, e ele está falando que ele se esvaziou. Ele fala assim que o ser igual a Deus não era algo que ele deveria se apegar, mas era algo que ele deveria deixar de lado. Então ele foi tomando a forma do ser humano, para ser servo, para estar aqui, para morrer pelos nossos pecados. Então ele era Deus de tudo, e ele se transformou no humano. É como eu disse, a ideia ali do texto é, nós, seres humanos, se transformamos numa minhoca para rastejar no chão. Essa é a comparação. Deus de todas as coisas, e se transformou num ser humano. É claro que você conhece a história, que é para nos salvar, nos dar libertação, nos livrar dos nossos pecados, e a partir dele nós temos isso. E é só por ele. Então, quando ele está falando dessa questão de Deus, ele era o ser soberano de tudo, e ele vem, e aí Jesus Cristo fala assim, eu não vim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Imagine o Deus disso tudo, que fez e criou tudo, se ajoelhando no chão, com pó, com certeza, e lavando os pés dos seus discípulos. O mestre lavando os pés
dos seus discípulos. Vê que Pedro faz, não, Senhor, não faz isso não, eu não mereço e tal. E Jesus fala, não, se eu não fizer isso com você não tem parte comigo, então me lava todo. Aí Pedro era meu folgadão, né? Então, Jesus, aqui é para ter parte, então me lava todo aí. Mas é isso, se o nosso rei nos serviu, ele se abaixou, ele se ajoelhou e lavou os pés ali dos apóstolos, os nossos pés. Por que eu quero ser servido? Por que eu quero sempre ser o melhor? Paulo diz, como eu disse mais cedo, Paulo poderia ter dito tudo, ele era o melhor, ele fez tantas coisas, mas ele diz, eu sou devedor de todos. Então que esse seja o nosso sentimento, é para isso que nós somos salvos, é para isso que o Senhor nos dá dons, para servir, para estar ali, o que precisar, eu estou aqui. E o caminho sobremodo excelente, está lá no capítulo 12, porque Paulo está terminando o capítulo 12 para entrar no 13, para falar sobre dons. Ele fala sobre dons isso tudo, né? Perdão. No capítulo 12 ele está falando sobre os dons, e aí ele chega no capítulo 13, que é interessantíssimo. Ele diz, antes de detalhar o uso prático dos dons da igreja, Paulo demonstra que sem amor, qualquer dom perde o valor e a sua utilidade. Se eu não tiver amor, nada disso vale. Veja que há um contexto maravilhoso, o dom serve para isso, você precisa ter aquilo. Ele está brigando com a igreja de Corinto, falando, vocês têm muitos dons, mas vocês são imaturos. Olha, vocês não estão esperando, vocês não estão fazendo isso. E dons servem para isso. Mas, capítulo 13, se não tiver amor, nada disso serve. Como eu disse, o grande amor, aquele que era a personificação do amor, desceu, se fez homem, nos salvou, nos deu uma nova vida, esperança para a eternidade. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um. Que você saia daqui fortalecido esse domingo de manhã e falando assim, Senhor, qual é o meu dom? Eu vou buscar essa semana o meu dom, eu quero servir a igreja, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser aquela pessoa que está lá. Alguém que Deus possa contar. Uma ferramenta na mão do Senhor. Amém? Posso orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado por essa manhã, por essa aula. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos usa para servir. O Senhor nos usa para glorificar o Teu nome. Seres tão pequenininhos que não tínhamos condições de ser bom. Mas o Senhor é bom e o Senhor habita em nós. Obrigado porque os meus irmãos estão aqui esta manhã, que o Senhor possa conceder os melhores dons, ó Pai, para cada um deles, ó Senhor. Para que eles possam servir de forma melhor o Senhor e a Tua casa. Para que eles possam servir de forma melhor os seus irmãos em Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.